Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, um dos donos aqui da Newdman, como você deve estar cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. E hoje a gente vai trocar uma ideia e falar sobre 3 tipos de cabelo aí que você consegue fazer na sua casa só com uma máquina. Bora lá! E antes que eu já entre aí no detalhe, fale os 3 tipos e tudo mais, já peço pra você aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né, cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e, claro, não deixa aí de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, pra sempre que chegar qualquer vídeo novo você fique sabendo e receba aquela notificação. Também não deixa aí de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Newdman, também está no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos parar de enrolação, partir para essas dicas. Então, rapaziada, diferente aí da semana passada ou das semanas passadas que a gente falou sobre 5, na verdade foram 6 tipos de barba que você consegue fazer em casa, o cabelo é um pouquinho diferente, porque ele é um pouco mais difícil para você conseguir fazer isso. Porque quase sempre, qualquer estilo que você for fazer aí, os detalhes, as transições ali de um cabelo raspado para o cabelo de cima, um degradê, esse tipo de coisa, ele é muito difícil de ser feito em casa. É difícil você vai conseguir pegar uma técnica de fazer um degradê, por exemplo, ou um disfarce. Então, quase sempre você acaba caindo no erro de, sei lá, raspar as partes laterais com alguma máquina e deixar um pouco maior em cima. Só que até nesses casos que você raspa ele inteiro, sem degradê, sem nada, se você não fizer um disfarce, né, que é aquela transição do cabelo raspado aqui nessa pontinha para o cabelo normal em cima, um pouquinho mais comprido, ele fica estranho porque fica um negócio raspado e um tufo em cima que quase sempre não fica tão legal. Então, aqui a gente quer tomar cuidado para passar para vocês alguns estilos, para também não acabar induzindo vocês ao erro, a fazer algo que depois, no resultado, vai ficar meio bizarro, vai ficar escroto e não vai ficar legal para vocês vão ficar bravos aqui comigo. Então, com muita parcimônia, eu escolhi aqui 3 estilos que com certeza você consegue fazer. Nosso primeiro estilo é óbvio, é o buzz cut, que é um nome bonitinho para falar cabelo raspado, né, cara? Então, nesse caso, você escolhe um pente de máquina, a 0, que não acho tão legal, mas aí a 1, a 2, a 3, até a 4, dependendo do seu estilo, e você raspa o seu cabelo inteiro. Então, uma máquina única aí é muito fácil, você consegue tranquilamente fazer isso, e fica bem legal. Se eu puder dar uma segunda dica nesse cabelo, é você combinar esse tipo com também uma barba ali cerrada. Então fica um cabelo mais curto, também com uma barba curta meio que juntando ali, e a barba cerrada, como você já viu nas semanas passadas, também uma barba muito fácil de você fazer em casa, porque também é apenas uma máquina que você escolhe e passa na sua barba inteira. Aí nesse caso pode ser a 1 ou a 2, já tá legal. No caso do cabelo você pode escolher um pente um pouquinho acima para não ficar tão curtinho assim. O nosso segundo estilo é o crew cut, cara, que é o corte militar ali, o famoso, que basicamente você também vai utilizar só diferenças de máquinas, onde você vai deixar uma máquina mais curta nas laterais e uma máquina um pouquinho mais comprida na parte de cima. E nesse caso ele entra um pouquinho naquela pegada que eu acabei de falar na nossa introdução, que é você tomar bastante cuidado para não ficar estranho essa transição da parte lateral para a parte de cima. Mesmo com só diferenças de máquina, pode ser que fique esquisito. Então, minha dica para vocês é nunca colocar ali uma diferença muito grande. Então, eu não recomendo, por exemplo, que você coloque uma máquina 0 na lateral e deixe uma máquina 4, uma máquina 5, até uma máquina 6 na parte de cima, porque aí realmente vai ficar estranho, porque aí teria que ter uma transição da 0, por exemplo, indo para uma máquina um pouquinho menor, tipo meio 3, para chegar numa 6, por exemplo, mas aí tem que fazer aqueles disfarces para gradualmente ele ir aumentando. Então minha dica para vocês é, por exemplo, colocar uma máquina 1 e uma máquina 2, uma máquina 1 e uma máquina 3 no máximo ali, ou uma 0 para uma 2, porque aí, com uma diferença menor de máquina, essa estranheza visual vai ficar bem menos difícil de ser percebida ali. E o nosso último estilo e o mais difícil, então vai depender de você ter uma habilidade ali um pouquinho melhor com a máquina, é o corte César, cara, mas ele não é muito difícil não. Então basicamente você vai ter que ter já um cabelo um pouquinho mais comprido, na verdade não comprido, mas um pouquinho acima de alguma máquina 4 e tal, que tem um pouquinho de cabelo caído na sua testa, que você vai fazer meio parecido com o crew cut, que é justamente deixar raspado nas laterais ali com alguma máquina e na parte de cima um pouquinho maior, só que na parte de cima ele tem que estar um pouquinho maior do que uma máquina 3 ou 4, porque como eu falei, ele tem que ter no mínimo uma sobrinha aqui no topete. O que você vai fazer, né? O corte César basicamente
Ele é um corte de cabelo curto, onde fica as faldas laterais, e na parte de cima ele vai ser jogado para frente e vai ficar com uma franja. E essa franja você vai cortar para ela ficar bem curtinha, só beirando a sua testa ali, ficar quadradinha ali, um pouquinho mais curta. Então é só uma mini franja, vamos dizer assim. E aí o legal aí, depois que o corte está feito, é você com uma pomada, com alguma coisa do tipo, você nesse meio você dá uma bagunçada, dá uma texturizada nele para ele ficar um pouco diferente ali, ele fica bastante estiloso e ele é fácil de fazer, mas claro, tem aquela questão novamente da transição. Então o que eu recomendo nesse caso, já que você precisa de um cabelo um pouquinho maior na parte de cima, é você também na região lateral aumentar um pouquinho a máquina. Então ao invés de fazer como no Crew Cut, sei lá, uma máquina 2 ou 1 para uma máquina 3, você já começa a raspar numa máquina 3, por exemplo, e aí deixa uma máquina 4 ou 5 na região de cima, porque eu acho que uma máquina 4 ou 5 ele já vai ficar uma leve franjinha, que tá legal. Aí você penteia pra frente, se seu cabelo estiver muito comprido, você pega a própria máquina, você penteia ele todo pra frente, põe a máquina e deixa, e vai passando na zero e vai só marcando ela aqui para ela ficar só uma pegada um pouquinho mais reta. E aí você, depois de estilizar, você faz aquela parada que eu falei com a pomada para texturizar seu cabelo. Rapaziada, foi isso, um videozinho bem rápido aí pra vocês, 3 estilos como eu falei, não quis colocar muitos porque realmente tem algumas dificuldades para você conseguir dar aquela finalização legal no cabelo, diferente da barba que tem um pouquinho mais de possibilidades, fechado, cara? Comenta aí se você curtiu, se você conseguiria fazer esses estilos que eu coloquei aqui. Claro, é sempre legal também, se você tiver algum outro corte que você acha fácil fazer, cara, pode colocar, que é sempre legal a gente trocar essa ideia. Como falei no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda. E claro, não deixa de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto da New Man's, está no site para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, quando o assunto é cosméticos masculinos. A gente tem todas as marcas possíveis e imagináveis lá, mas principalmente nossa marca própria, nossa linha lançamento aqui, nosso shampoo, nosso balme, nosso óleo para barba e esse branquinho é nosso sabonete íntimo masculino, sem contar que a gente já tinha aí nossa pomada para cabelo, nosso elixir para crescimento de barba, que todo mundo já conhece, é bem antigo aí, já é um sucesso, fechado? Só para finalizar aqui esse vídeo, a gente faz nosso podcast toda terça-feira, às 8 horas da noite. Se você nunca assistiu ou ouviu, vai lá, confere. A gente também distribui nas plataformas de podcast, então você consegue só ouvir ele. Se você curtir, cara, precisa de a gente lá ao vivaço, manda essa pergunta que a gente vai responder todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada. Valeu!